família querida! Como é bom estar com você aqui na nossa salinha. Você que nos acompanha toda semana, estamos ali, ó, juntinhas, falando de vários temas, vários assuntos importantes e que faz toda a diferença na vida da gente. Então, com certeza, você faz parte da nossa família. Então, hoje teremos um papo muito importante, mas se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos assim, ó, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. Nos conte qual a sua dificuldade, qual a sua história, qual o seu medo, o que você gostaria de saber, o que você gostaria perguntar sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre aquilo que aflige a tua vida. Então, nos encontramos sábado, às 19 horas. E hoje nós estamos aqui para bater um papo super especial. Quem tem dificuldade com economia, as finanças do lar? Pois é, muita gente tem dificuldade de controlar dinheiro, de controlar as contas, fazer que tudo se encaixe redondinho, né? Pois é, hoje nós estamos aqui para um bate-papo especial falando sobre o tema dificuldade de controlar o dinheiro. E para esse bate-papo, trouxemos o especialista Milton Menezes. Ele é psicoterapeuta e vem bater um papo gostoso aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, Milton. Obrigado, Iracê. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com você no programa. Então, e é um assunto bem interessante esse, né? É um prazer estar aqui. Esse daí bate em todas as portas, Muitas né? portas. Na verdade, muitas portas. É isso mesmo. Então, nós vamos contar o relato. O relato é de Sidneia Antunes. Ela tem 39 anos e mora em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E ela diz assim, que ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com dinheiro. Que a vida dela, com o marido e com os 2 filhos, era uma vida normal. Só que ela começou a perceber que toda vez que ela saía de casa para fazer qualquer coisa, ela sentia a necessidade de comprar alguma coisinha para trazer para casa. E assim ela foi fazendo, porque ela chegava em casa e se sentia satisfeita e alegre. Só que isso foi aumentando com o passar dos anos, cada vez mais, e ela começou numa fase de estourar o limite do cheque especial, que a conta era conjunta com o marido, de estourar os limites dos cartões de crédito, e a coisa começou a ficar complicada. E o marido começou a discutir, a brigar com ela, porque quando o salário dele batia na conta, já perdia uma grande parte cobrindo a reserva, né, o cheque especial que estava no negativo. E aí, para se virar, para pagar os cartões e pagar as despesas da casa, a coisa complicava. E foi se complicando tanto que chegou um ponto que ela sentia a necessidade de sair para comprar as coisas, simplesmente, independente se ela precisasse sair ou não. E ela diz que foram brigas homéricas com o marido. E todo mês era aquela briga, tiveram que cortar despesas porque fizeram dívidas. Então, cortar a escola de inglês dos filhos, parar de jantar fora, enfim, tirar tudo que era considerado por ele supérfluo. E ele chegou a um ponto que ele saiu de casa e foi morar na casa da mãe dele. Se separou dela. Passado ali 1 mês, 2 meses,
Com a ajuda da sogra, ela auxiliou ele a retornar para casa. Só que ele tirou cartões de crédito, talão de cheque, tirou tudo, não deixa dinheiro nenhum com ela. E ela diz que está há 2 meses sem sair de casa. Ela não sai de casa para nada porque ela morre de medo de gastar, que ela não pode comprar um palito. Só que o marido também não deixa ela com um único centavo. Então ela diz: será que o casamento acabou? Será que o problema é o casamento? Será que eu tenho medo, dificuldade de lidar com dinheiro? Será que eu vou conseguir fazer isso ou não? O que eu faço agora? É complicado, né, Nilton? Muito É, complicado. uma situação como essa, ela pode chegar, e muitas vezes acontece esse extremo, né, de chegar num ponto onde o descontrole é de tal ordem que acaba trazendo prejuízos para a vida em várias frentes, no casamento, na vida social, na saúde emocional, você vê. Então ela está retida agora no medo, na dificuldade no relacionamento, socialmente, porque não sai, por conta de um comportamento como esse, que nesse caso fica muito caracterizado como um transtorno, né? Ela Certo. está nitidamente num quadro associado a uma compulsão, a compulsão por gastar. Esse é um E a quadro, compulsão começa assim, bem pode devagarinho, começar assim, tal. normalmente começa lentamente, pode ter às vezes um evento que desencadeia uma crise de ansiedade e a pessoa passa então a gastar desenfreadamente, mas normalmente ela vai aumentando e esse processo ele é muito silencioso, né? Como Uhum. ela relata, é bem típico. Só que vai aumentando, aumentando, assume uma proporção tal que quando a pessoa se dá conta, o nível de descontrole interno é muito grande e as contas estão realmente com muito problema. E aí, questão de juros de cartão de crédito, cheque especial, Nossa. empréstimo, agiotas. Quer dizer, tem pessoas que entram, inclusive, no comprometimento dessa ordem, causando, inclusive, problemas sérios de integridade, né, física e emocional, Com porque certeza. cria-se realmente na família, no ciclo social, um desequilíbrio muito grande. Mas o quadro dela é típico de um quadro compulsivo, ou seja, a compulsão é quando há uma repetição de um tipo de comportamento incontrolável, ou seja, a pessoa ela pode até perceber que é exagerado, mas ela tem a sensação de que ela não consegue controlar. Então pode ser uma compulsão alimentar, pessoas que Uhum. então se alimentam e não conseguem resistir a ir à geladeira, a saltar a geladeira de madrugada, ou então de deixar de comer isso, aquilo. Então é a compulsão por sexo, a compulsão por jogo, e a compulsão por gastar, que é também muito frequente e motivo de muito sofrimento. Ela diz ali que eles cortaram o que é supérfluo, escola de inglês, quer dizer, são coisas importantes para Isso. os filhos, né? Uhum, E importante para a educação hoje. E uhum. isso não pode ser colocado como supérfluo, quer dizer, teve que enxugar tudo para conseguir se levantar. E ela disse que ela começou comprando coisinhas pequenas, depois foi passando a comprar coisas mais substanciais, mais caras. É esse o É esse o processo percurso. mesmo. É o percurso porque na compulsão a pessoa perde de tal forma o controle que justamente esse é o quadro típico, né? Mesmo aquelas coisas que no primeiro momento são supérfluas e ela podia deixar de fazer para consumir coisas que dariam prazer e satisfação a ela, Sim. daqui a pouco ela começa, para atender essa necessidade, essa satisfação, a sacrificar coisas que já não são tão supérfluas. Então não é uma substituição de um supérfluo para outro supérfluo. A Hum. necessidade de atender essa satisfação que vem a partir da compra é de tal ordem, aquilo no psiquismo dela é uma pressão tão grande que ela é capaz, então, de começar a sacrificar coisas essenciais para poder manter esse tipo de prazer, esse tipo de satisfação. E normalmente quem corta justamente são os familiares, o cônjuge, dentro da empresa, às vezes, uma restrição, porque senão a pessoa não se dá conta de que ela está, às vezes, entrando num processo onde ela está abrindo mão, cortando coisas que são essenciais para ela própria e para a família. Com A pessoa não certeza. tem a noção, ela tem uma noção de que é exagerado, mas ela tem a sensação de que não consegue controlar a esse apelo irresistível de, diante de uma vitrine, olhar e poder olhar assim, nossa, aquela roupa ali vai ficar fantástica. Ela tem uma roupa igual, ela tem uma roupa parecida, mas ela olha e fala, ela entra, experimenta e fala assim, não, separa. E aí fica naquele conflito, não vou comprar, sai, aí volta, deixa eu separado, eu vou levar, eu não resisto.
Eu não consigo me ver sem essa roupa. E veja, às vezes são coisas, né, como roupas, acessórios, mas às vezes por exemplo, no consumo, como você falou, do jantar, de lugares, de locais onde vai se gastar, às vezes, acima daquilo que seria razoável para o padrão de Uhum. vida daquela família, por conta dessa necessidade, da sensação de ter que atender uma necessidade, a satisfação que aquele consumo traz para ela. E esse consumo, quando ela chega em casa, ela diz ali que ela sentia, uma satisfação enorme e uma alegria, tal. Mas isso é um negocinho que dura pouco. O problema da compulsão é que, qual é a diferença, né, de uma compulsão para um processo obsessivo dentro da psicologia, né? É porque na compulsão você tem o elemento do prazer. Ou seja, ela consome, ela exagera o consumo de alguma coisa, ou a compra, ou o sexo, ou, o jogo, porque há naquilo uma sensação imediata de prazer. Ou seja, atende no sensório dela, no sensorial dela, a uma sensação de prazer, a uma experiência prazerosa. Só que normalmente isso é seguido depois de culpa. Porque começa então, quando há o problema, como ela fala, É. problema na família, o marido começa a brigar, o desgaste na relação, uma necessidade, às vezes, como deles, de separação, de fato, para poder, porque senão fica difícil das pessoas conviverem com uma pessoa que não tem um controle sobre os seus gastos, né? É. Espera-se que uma pessoa madura tenha um nível seja razoável, pelo menos espera-se isso. Hum. Uma pessoa como essa, ela é incontrolável, né? Então é muito difícil manter o convívio. Só que então, depois, diante disso, essa pessoa tende a desenvolver uma tristeza profunda e uma culpa muito grande. E aí é que é o paradoxo, né, Iraci? Porque apesar disso, da tristeza e da culpa, invariavelmente, quando essa pessoa, no dia seguinte, ela pode segurar isso 1, 2, 3 dias. Quando ela vai à rua, quando ela vai ao shopping, ou então ela olha para aquele objeto e fala assim, nossa, mas aquilo ia ficar tão bem, ia ficar tão bem lá em casa. Às vezes é para os outros, Não, mas não ela não é? consegue deixar de ter esse impulso de adquirir alguma coisa que ela acha que vai trazer aquela satisfação. E o ciclo se repete. Ela tem a satisfação imediata, daqui a pouco ela vê, percebe, tem a pressão, ela sofre da tristeza e da culpa. Agora, ela diz ali que ela comprava coisas para casa, coisas para os filhos, coisas para ela, só não comprava para o marido, que era para o marido não perceber que estava Sim. comprando Uhum. coisas, né? Uhum. Então, há ali uma manipulação, uma Uhum. situação de esconder, né? Mas sabendo que tudo vai explodir, né? Isso. Essa manipulação, ela costuma ser um dos aspectos que são a causa dessa compulsão. Não a manipulação em si, mas veja, se ela já tem uma noção que precisa manipular de forma a que o marido não tome consciência, ou pelo menos adie a consciência dele, porque na hora vai bater o cartão, ele vai ver. Vai ver, Ela não vai tem adiando para como. deixar só naquele momento, senão ela sabe que o desgaste vai ser permanente. E outra, se ela dá vistas antes de vir a fatura, ela corre o risco dele fazer uma interferência, uma intervenção e ela não adquirir. Então ela cria uma situação de subterfúgio, de poder fazer isso escondida para garantir a compra e garantir o comportamento. Veja, ela já sabe que aquilo ali tem um exagero. Já sabe que aquilo ali tem uma distorção, porque é na manipulação. Manipulação é um instrumento de poder. Sim. Então, eu utilizo a manipulação para fazer o que eu quero, né? E o Hum. outro não percebeu. Então, levar o outro a fazer o que eu quero sem que ele saiba que é o que eu quero. Isso é manipulação, é um instrumento de poder. certeza. Então, ela faz isso para garantir o poder dela de não ser tolhida, não ser restrita no impulso dela, do atendimento dela, da necessidade de comprar. Então, ela manipula isso e tal para atender essa necessidade de compra. Normalmente, esse tipo de questão do poder é um dos motivos que está por trás desse tipo de compulsão. Ah, olha só que interessante. Porque o que acontece em alguns casos? São 2 tipos de causas normalmente nesses problemas. Um deles é exatamente isso. É uma alma, né? Quando a gente Uhum. está falando aqui, a gente está falando de uma visão de ser humano que considera, então, a dimensão espiritual. Sim. Então, você imagina uma alma que vem com uma característica de experiências anteriores, onde tem uma dificuldade de ser contrariada no seu desejo, naquilo que gostaria de fazer, de ser atendida. Muitas vezes essa pessoa trazendo essa característica, quando ela começa a lidar com as limitações naturais da vida que qualquer um de nós tem, Sim. ela reage de uma forma contrariada, porque ela, no fundo, ela não queria ter limite.
Você percebe que isso estabelece, a questão do dinheiro estabelece para nós o limite do que é possível. Para a Exatamente. gente ter uma vida razoável, então eu tenho um padrão de vida, eu para gastar tenho que respeitar esse padrão, porque senão eu desorganizo a minha vida até diante da Eu sociedade. tenho sempre que gastar menos do que eu ganho, que é para poder ter um Minimamente. laço de Exatamente. uma Eu quero aumentar emergência. meu padrão de consumo, eu preciso então gerar renda, eu preciso gerar um trabalho, uma oportunidade, desenvolver um negócio para poder, aumentando a minha renda, me permitir a consumir algumas coisas que são compatíveis com esse padrão de vida. Só que muitas vezes essa alma, inconformada com as limitações que aquela existência está trazendo, ela começa então a ter uma dificuldade de lidar com esse limite. Então o que ela faz? Ela vai lá e fala assim, não, mas isso é só uma blusa. É só mais R$ 500, é só mais, isso aí eu pago, isso aí eu divido, isso aí, sabe aquela coisa, divido, isso aí eu divido em 12 vezes, isso aí vai dar R$ 50 no cartão. Só que são 50, 50, 50, viram 500, viram 5.000, e na verdade a pessoa começa a se embolar nisso, porque no fundo ela tem uma dificuldade de lidar com a limitação. Ela tem uma dificuldade de aceitar aquela limitação que a vida impõe. É como se fosse uma queda de braço daquela alma com a vida, dizendo assim, mas eu quero comprar o que eu quiser, eu quero ter esse prazer, eu não quero ter uma limitação, não quero ouvir um não. Mas a realidade coloca assim, mas não pode, mas eu quero. Sabe uma criança de 8 anos, 7 anos, que fala assim, Bate o pezinho, eu quero aquela boneca, eu quero aquele carrinho. E o pai fala assim, não, não pode. A vida é assim, né? A vida fala assim, não, não pode. Ah, eu quero. Não pode. Não, eu vou lá e vou fazer. Bom, vai ter uma consequência. Então, esse é um dos aspectos que muitas vezes está por trás desse tipo de compulsão. Mas existe um outro tipo de causa. Esse, talvez mais comum, esse que eu vou falar agora é mais comum, e muito mais doloroso. Por quê? Normalmente é também a necessidade de consumir algo que dê esse prazer. É como se estivesse a serviço do atendimento de algum tipo de falta. Então imagina que emocionalmente, no nível da existência, essa pessoa tem falta de alguma coisa. Ela sente Certo. falta de se sentir amada, se sentir importante, de ser valorizada, alguma falta. Tem uma carência Uma carência. lá camuflada. Ela não tem a noção disso. Quando ela então sente e vai experimentando esse tipo de ausência, às vezes até de sentido de vida, ela então percebe esse vazio, essa falta, ela então encontra alguma coisa que traz prazer a ela. Então ela vai experimentar o prazer de, por exemplo, comprar. E aí ela fala assim, nossa, ela não pensa isso, né? As pessoas, por isso que elas têm dificuldade, porque é um impulso inconsciente, automático. Eu chamo de automatismo. Eu experimento aquilo, me dá uma sensação de prazer, que me dá uma sensação de maior satisfação, que encobre aquele vazio, aquele sofrimento, aquele desgosto. Só que eu não tenho noção disso, eu começo a ver que para atender esse buraco, então é mais fácil o quê? Fazer aquilo que eu sei que vai trazer. Pode ser a comida. As pessoas então que comem, você fala, é ansiedade. Tá, mas que tipo de ansiedade? Ou seja, eu vou atender com algo que me dá prazer, porque eu não consigo ver o que realmente está faltando que eu preciso atender num nível mais profundo. Quer dizer, é algo que me dá prazer e que automaticamente já me lança uma culpa seguidamente. O grande problema é esse. O grande problema é esse. O grande problema é que é um prazer momentâneo, ele é efêmero e ele vai causando mais sofrimento. Só que como a pessoa não tem essa noção de que tem algo mais profundo no psiquismo dela, uma carência às vezes até de sentido existencial, né, Iraci? Então veja, algumas pessoas, algumas almas, elas estão ao longo de várias encarnações procurando, como sentido da vida, atender à sua dimensão material. Atender às coisas que deem conforto, que deem riqueza, que deem status. E isso às vezes é tão forte na alma que quando a alma precisa dar um passo e colocar um sentido existencial para outros valores mais espirituais, sociais, de benevolência, a alma precisa isso, mas nós estamos tão acostumados a buscar na satisfação no nível material o sentido de felicidade, que ao invés de a gente buscar então uma nova organização, um novo padrão na vida, a gente continua repetindo aquilo que sempre ao longo de várias vidas serviu para nos deixar felizes ou pelo menos satisfeitos. O consumo, alguma coisa que nos dá prazer sensorial, né? E aí pode ser o sexo, pode ser a comida, pode ser o ter a sensação de poder gastar, porque quando você tem um dinheiro e ela compra lá uma blusa ou um enfeite, ela tem a sensação, nossa, minha casa ficou linda, eu fiquei bem nessa roupa. Ou seja, é no nível da imagem, do sensorial, e que é real, só que é momentâneo. Ou seja, aí depois, quando ela começa então um conflito interno, onde a alma também começa a buscar uma outra coisa, e ela começa a sentir a culpa, é onde então ela entra nesse sofrimento que, no fundo,
é um grande movimento de mudança, de transformação que essa pessoa precisa fazer. Certo. Muitas vezes, identificando o que realmente falta no nível do seu psiquismo de profundidade, que está sendo compensado por aquela compra, por aquela Certo. compulsão alimentar, por aquele prazer que já não é mais coerente. Por quê? Ele atende de uma forma imediata e depois eu tenho que continuar repetindo para manter uma sensação de saciedade. Quer dizer, tem algo que não está sendo atendido. Não acaba, Não é uma acaba. sede que não tem Por fim. isso que é fim, por isso que é saciado. Seria próximo, parecido a compulsão, nesse caso de compra, com o álcool? A pessoa se viciar no álcool e ter que tomar mais? Normalmente esse tipo de compulsão ele pode ter um elemento um pouco diferente, primeiro, que é assim, a questão da sensação de anestesiar a vida, que nas compras você não tem. Então, por exemplo, o uso de álcool, de drogas, né, as questões de adicção, tem um elemento sensorial muito forte, que é fazer com que o indivíduo entre num estado ampliado de consciência, onde ele, então, ele se corta, né, ele se fragmenta em relação à realidade e, de alguma forma, ele passa a ter uma experiência sensorial prazerosa enquanto a duração da droga. Então, a manutenção desse tipo de prazer faz com que ele entre numa compulsão, e aí, às vezes, entra dependendo do organismo, um tipo de dependência até física daquele agente, Sim. e ele então vai ter a compulsão para poder manter sempre essa desconexão do problema, de uma vida às vezes que é o que o contraria. Então no álcool você vai ter, ou no álcool, nas drogas de modo geral, você pode ter um outro elemento. Nas drogas e no álcool, tem um outro elemento ainda também que alimenta essa compulsão, que é uma certa característica da pessoa que a gente chama de viver perigosamente. Tem um certo prazer de chegar no limite, de achar que aquilo não... É muito comum a gente ouvir isso, né? Não, isso para mim, eu saio na hora que eu quero. Eu saio do álcool, da droga, na hora que eu quiser. O que não é verdade. Está sob controle, está sob controle. Que é como se fosse uma tentativa de desafiar a vida, dizendo assim, vamos ver quem tem mais poder. Eu vou fazer isso e não vai acontecer nada comigo. Eu vou fazer isso, vou dirigir de uma forma perigosa e não vai acontecer nada comigo. Que não é normalmente a realidade. Não acaba bem. Então, aí nós temos aí um outro componente que no álcool e nas drogas, né, que acompanha há muitos anos casos assim, você pode ter esse outro elemento. Nem sempre. Isso que a gente está falando aqui não é uma generalização, todos os casos são assim. Para cada caso tem uma história. Quando a gente considera essa visão espiritual do ser humano, a gente vê que cada um de nós já passou por tantas experiências tão diferentes uns dos outros, que a gente vem construindo reações que hoje podem ser semelhantes na forma, na consequência, Sim. mas que podem ter causas completamente diferentes uma da outra. Por isso que, às vezes, quase que uma irresponsabilidade dizer assim, esse tipo de compulsão tem a ver com isso ou com aquilo. Não é uma regra. Não é uma regra, né? A gente tem algumas coisas que a gente observa que são mais comuns, mas cada um tem uma história aí de necessidade. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo, nesse caso que mandou essa história, eu atendi já uma vez uma senhora com um processo de compulsão a compras muito grande. Quando ela vai acessar uma história de vida passada, ela vai para uma vida de tanta penúria, de tanta dificuldade, de viver na imundície, sem as condições mínimas de sobrevivência. Ela morre, inclusive, por inanição, por dificuldade de se alimentar, que é como se ela viesse hoje no contrapadrão, que a gente chama. Ou seja, então eu quero consumir tudo que eu puder, eu quero poder comprar tudo, mais, como se fosse uma tentativa de evitar aquele grande sofrimento que foi uma vida de uma miséria absoluta. Por isso que a gente, às vezes, vê um caso como esse e a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas têm um nível de condenação para isso, né? Mas que absurdo, tá vendo? É só controlar. Mas a gente não sabe que tipo de dor, às vezes, tem por trás de uma história como essa. E eu tenho visto tantas coisas, Iracy, que eu digo assim, todo dia eu me surpreendo. A gente acha porque eu acho um monte de coisa. Nada surpreende. Não, isso deve ter a ver com aquilo. Quando a gente vê, cada um tem uma história, com uma dor, com uma forma de construção de um sintoma como esse, de um problema como esse, e que tem uma ferida, que tem uma história que vem dar uma coerência para aquela resposta hoje, mesmo que ela não seja adequada. Mas veja, é a beleza da vida, né? Ela, então, hoje, trazendo na dificuldade e entrando em contato com o extremo dessa dificuldade, da consequência, ela ser capaz, então, de refazer aquilo que realmente levou a essa consequência, o processo de transformação. Então, a dor, ela é pedagógica. Com certeza. Então, essa pedagogia do sofrimento talvez seja o aspecto mais interessante quando a gente pensa numa visão espiritual do ser humano, na lógica da reencarnação,
porque é a oportunidade que a gente está tendo de reformar os nossos valores, tudo aquilo que a gente vem fazendo na vida, naquele momento em que a dor aparece como uma necessidade de transformar alguma coisa que não vem dando mais certo, mas que funcionou em algum momento. Sim. Né? Era a nossa visão naquele momento, né? Para a gente poder olhar com um pouco mais de compreensão, né? Pessoas que às vezes passam por problemas como esse, né? Agora, essa situação, né, dessa dificuldade, dessa falta de controle, dessa compulsão, pode levar ela a um estado de depressão, porque ela já está com medo lá de sair de casa, porque sabe que se sair, pode não resistir a comprar, mas ela não tem com o que comprar agora, né? Uhum, Quer dizer, tirou uhum, as armas dela, né? isso. Ela ou pode desenvolver uma crise de ansiedade aguda, porque aquela necessidade que eu estava falando, ela fica tão sem ser atendida, no mínimo sem a compensação que ela fazia, que ela vai crescer ao ponto de talvez ficar insuportável para ela. E aí ela pode desenvolver um pico de ansiedade, começar a criar um tipo de ansiedade maior ainda, e isso criar um episódio de pânico, alguma coisa assim desse tipo. Ou então, ela pode, de fato, como você está falando, cair num quadro depressivo. É como se a alma, na estrutura mais profunda do psiquismo, chegasse à conclusão assim: não, eu não vou poder mais fazer isso. Agora, nem isso eu posso. Então, O que eu vou fazer agora? é como Nada se me houvesse. Nada te satisfaz. satisfaz. Então, assim, não quero mais brincar disso. Não quero mais brincar dessa vida, não. Ou seja, Bola é minha daqui, não daqui sabe jogar, não vai não jogar vai comigo. jogar, e assim, então, já que é assim, então, não. A pessoa, veja bem, isso é importante, né? A pessoa não faz isso conscientemente. Não é Certo. uma decisão dela, falar assim, não, agora então, já que eu não posso ter o cartão. É porque tem uma parte dela que sabe que aquilo ali é exagerado. Mas é uma parte que está tão necessitada daquilo que quando vê que não vai ser atendido, ela deixa de ter energia de vontade, energia de realização na vida, energia de viver. Perdendo, porque o sentido da vida está colocado ali. Na hora que então aquilo não tem, a vida perde sentido. Então essas pessoas podem desenvolver, não necessariamente, mas podem desenvolver um quadro depressivo a partir dessa constatação da necessidade de uma mudança estrutural. Não adianta tirar só o cartão de crédito dessa mulher. Porque ele tirou cartão de crédito, Isso. tirou dinheiro, tirou talão de cheque, mas pelo relato dela, ela vem há alguns anos Isso. fazendo isso, porque ela fala, isso começou assim, foi, depois foi crescendo, até comprar coisas muito mais caras e Isso. Então, veja, assim, é claro que tem uma medida pragmática, objetiva, que é evitar que essa pessoa continue produzindo um comportamento de gastar fora do orçamento. Enfim. fazer dívidas, Isso não, né? mas isso sem um acompanhamento profissional para realmente poder ver o que realmente está sendo compensado com a compra, vai deixá-la sempre nesse quadro de ansiedade que a gente está falando. Então, essa restrição objetiva de consumo, ela é necessária. Mas se Claro. ela não for acompanhada de uma ajuda para que essa mulher possa ver o que realmente está Fazer uma terapia. exatamente, para ela ver por que ela está buscando ser saciada em alguma coisa que está levando essa pessoa a um quadro de muita desorganização, ao ponto até, e ela pergunta isso, talvez até que o casamento esteja acabando. Por quê? É preciso que tenha, nas dimensões do amor, do relacionamento, né, tem algumas coisas que são fundamentais. E, principalmente, eu costumo dizer que o que mantém os relacionamentos não são as afinidades, são como você lida com as não afinidades. Porque as Aí afinidades que a coisa vale, né? pega. Então, a gente torce para o mesmo time, beleza. Agora, e quando torce para um outro time? E quando um é espírita e o outro é de uma outra religião? Aí é que nós somos experimentados a realmente qual é o sentimento, o nível de tolerância que a gente consegue manter naquela relação. E aí, por isso que a questão em relação a esse comportamento que compromete o orçamento, o equilíbrio financeiro, ele acaba sendo decisivo, a forma como a gente lida no casal com o dinheiro. Com certeza. Então, é possível que o casamento tenha terminado, vai ser posto à prova agora. Porque a capacidade de um e de outro, ela de fazer um esforço, e aí isso é muito difícil fazer sozinho. Por isso que eu estou falando aqui da importância de um acompanhamento profissional, que essa pessoa ela tem noção de que é exagerado, mas ela não consegue controlar. Não é uma falta de disciplina, não é porque ela... Não é isso. É um impulso quase que irresistível mesmo. O marido diz assim, né, que, olha, se ela continuar desse jeito, ele prefere separar dela, ele ama ela, mas prefere separar dela do que gastar, comprometer aquilo que eles não têm. Porque, realmente, como é que ele vai manter a família? Isso. Então, você percebe, os níveis de amor
eles não há um amor que possa, por exemplo, para muitos de nós, né? Pode ser que para alguns seja possível ser capaz de tolerar e olhar para isso como uma doença, ser capaz de tolerar e conseguir manter o relacionamento. Para outros, o convívio com uma pessoa que na parceria não consegue equilibrar-se é quase que impossível. Por isso que eu estou dizendo que é colocado à prova, porque se ela, nesse caso, ela pode contar com uma ajuda e ele então dá esse voto de confiança, aí nós vamos ver se realmente o sentimento entre eles é capaz de tomar isso não como algo que possa os separar, mas aumentar, inclusive, a base para um processo de parceria muito mais sólido, na medida que ele também Uhum. compreende que isso é algo que é uma doença, um transtorno que precisa do apoio dele para que ela possa também superar. Agora, é muito difícil realmente para um parceiro, né, Nossa, conviver com alguém que você está trabalhando para poder manter um equilíbrio e o outro está drenando esse recurso. Então, todo. Ele é o provedor da e ela, casa, e ela mas gasta. Então, assim, esse tipo de mudança de comportamento dos dois, de refazer o combinado entre eles, é que vai garantir se eles realmente têm uma chance de colocar ele num outro casamento ou então esse outro casamento. Eu posso dizer de uma certa forma assim, esse casamento, ele já acabou. certo. Eles precisam construir um novo casamento. E pode ser com as mesmas pessoas. Mas tem que ser um novo casamento, ou Tem que seja, mudar tudo. alguma coisa nesse combinado, o reconhecimento de algumas das dificuldades de lado a lado, podem inclusive fazer com que eles estejam continuando juntos, numa outro tipo de relação, porque essa, da forma como está desgastada e pelo tipo de distanciamento, ela precisa ser revista num outro patamar. Então vai ser um outro casamento de qualquer maneira, Eles né? já Mesmo sendo as desgastaram mesmas muito, pessoas, né? já desgastaram muito e vão ficar patinando É. em cima daquela, você comprou, É a não mágoa, podia, né? foi E era sem assim, querer, às vezes a mágoa, né? A mágoa, nossa, tá vendo? Então a gente tá assim agora porque você. Aí ela que tá se sentindo culpada, tá fazendo o maior esforço, fala assim, nossa, eu que sou responsável por isso. Isso, então, em vez de conseguir trazer um nível de equilíbrio para uma parceria construtiva, Uhum, acaba sendo mais desgastante para todos. E aí, realmente, às vezes, torna quase que insustentável na manter. com Por isso que certeza. exige uma revisão muito significativa dos dois para que esse casamento realmente possa estar agora. Tenho visto muitos casais que são capazes de, nesse tipo de situação mais extrema, também serem capazes de colocar e ressignificar a relação para um outro patamar, de muito mais amadurecimento, de compreensão, mas com certeza tem que haver uma mudança significativa de parte a parte, não é nem só dela não, mas dele também, porque se ele não conseguir se livrar da mágoa, do rancor disso, do ressentimento disso, nunca vai conseguir realmente favorecer que esse casamento possa ter uma nova... Porque, pelo que ela relata ali, parece que ela não trabalha, só Sim, ele que trabalha, Uhum, né? uhum. Então, ele bota para dentro e ela bota para Para fora. fora. E por A coisas coisa que não está estão no combinado, complicada. né? Que é para atender muito Isso. mais a uma coisa que não chega num ponto que não faz coerência para, por exemplo, para o benefício da família. Pelo contrário, né? A família está perdendo coisa, está deixando de ter o curso de inglês porque ela não consegue deixar de comprar as coisas que ela compra. Então, quando o desequilíbrio da relação mostra mais fundamentado numa dificuldade, num transtorno que, para quem passa, é muito sofrido. E aquilo pode trazer uma desestrutura emocional, psicológica para os filhos que estão vivenciando. Compra, não compra, não Isso. devia ter comprado, devolve, pega. Imagina, né? Nós, como diria Emílio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Sim, Então você imagina, ela está falando de dois filhos, você imagina duas almas, cada um com uma história também diferente do passado. E aí, de repente, se você imagina um desses filhos olhando aquela restrição e a possibilidade, por exemplo, de uma restrição financeira, remeter por exemplo, a um corte do essencial. Imagina se é como essa cliente que eu dei o exemplo, e que tem no passado uma sim. situação de penúria total. Esse tipo de situação pode desencadear nessa alma um trauma de reviver uma situação onde ela teme passar novamente por necessidade. Pode então crescer um indivíduo adulto inseguro, muito restrito, com medo em relação à possibilidade de ficar pobre. Então, vejam, um ambiente como esse, como é sistêmico, ele tende a desencadear também nesses filhos gatilhos daquilo que cada um traz. Agora, a gente sabe também que ninguém nasce por engano nas famílias, né? Não nasceu na porta errada, Então, né? também tem uma necessidade para esses filhos de estarem convivendo nesse ambiente, porque há um desafio de aprendizado para todos que estão envolvidos ali. Que Não tenho dúvida. todo o sofrimento ali é geral na família. O Exatamente. núcleo familiar está adoecido Exatamente. por conta do desequilíbrio dela, mas o núcleo familiar tá adoecido, porque imagina a quantidade de brigas e desentendimentos que rolam ali, Uhum. e como manter a paz dentro de um lar e
como manter uma educação saudável, psicoemocional para os filhos, né? Exatamente. E aí, daí a importância de quando a gente considera, não só de fora, mas quando dentro do nosso próprio lar, a Sim. gente identifica alguma situação que leva a esse tipo de desequilíbrio, considerando realmente uma perspectiva espiritual da vida, a necessidade da gente, mais cuidado ainda, com mais responsabilidade, buscarmos a ajuda necessária, entender essa dinâmica para poder produzir um ambiente que seja o mais saudável possível. Porque senão a gente fica preso a esses comportamentos, a esses sintomas, a essas doenças, e a gente acaba não percebendo o quanto que aquilo ali está levando a todos daquele grupo familiar a uma verdadeira transformação. E seria necessidade, num caso assim, ou ajudaria num caso assim, medicamento, ela tomar algum medicamento para No caso, controlar? Existe esse no controle? caso da compulsão dela, se é irresistível ao ponto dela não conseguir, mesmo sem o cartão, ela dá um jeito de ir lá, ela precisa tomar uma medicação que ajuda a diminuir o impulso. E existem algumas medicações que diminuem esse impulso. E isso é muitas vezes necessário. Agora, veja, numa visão espiritual do ser humano, a medicação tem um papel fundamental, mas ela atua naquele desequilíbrio que está estabelecido no funcionamento do corpo, Do corpo, dos isso. neurotransmissores, no impulso neuronal, mas não resolve a causa. Então, a medicação, ela muitas vezes na medicina tradicional, ela vai atuar na causa, que é o problema de neurotransmissão, o problema do impulso e tal. Só que a medicação não atua na causa, ela atua numa consequência de uma causa anterior, que é justamente esse padrão mental que essa alma impõe e ela tenta viver, estabelecer na vida a partir desse padrão mental. Então, enquanto esse padrão mental ele não é modificado, o corpo continua sendo bombardeado e vai apresentar o desequilíbrio. E daí a importância da medicação para ajudar que esse sintoma físico ele seja diminuído. Mas enquanto ela não acessar realmente a modificação desse padrão mental, ela vai estar sujeita a tomar a medicação pelo resto da vida, por exemplo. Porque E ela aí- vai tomar medicação que é um apoio, um Exatamente. suporte ali. Mas ela tem que fazer uma terapia urgente para ver o Pra que fazer está uma- pegando, o que Exatamente. está. Porque é essa que é a questão da medicação e a necessidade da combinação, né? Muitas vezes, num quadro como esse, a necessidade da medicação, porque ela ajuda a melhorar a qualidade de vida, porque o nível de sofrimento físico é muito grande, Muito. mas tem que estar combinado com algum tipo de tratamento, não só psicológico, mas espiritual. Porque é uma alma que vem adoecida. Sim. Então é uma alma que precisa, não é por conta só de influências externas, não, mas é uma alma que traz um tipo de núcleo, às vezes de repetição de muita dor, que precisa ser atendido também num outro nível, no nível mais energético, vamos dizer assim, né, Aham. a partir do momento que, qualquer que seja a possibilidade de atendimento, de tratamento espiritual, mas é fundamental essa combinação. Uma abordagem espiritual, psicológica e medicamentosa, para que realmente um quadro como esse possa ter um bom resultado. Tá certo. Milton, dá uma palavra, uma orientação para ela nesse momento que ela está fechada dentro de casa, com medo, não sabe se sai, se fica, Uhum. se entra, se volta. Sidneia, né? É isso? Sidneia. Eu diria para você, Sidneia, que o grande motivo está dentro de você e provavelmente é a falta de um sentido maior que você ainda não encontrou na sua vida. E aí, na hora que você perceber que não é esse movimento, esse comportamento que vai atender essa sensação de existir, o sentido da sua vida, você vai começar a olhar para outras coisas que podem realmente trazer para você uma realização, uma plenitude muito maior. A questão é buscar isso com todas as suas forças, porque é possível superar isso. Então, em uma palavra, uma emoção para Sidneia reconstruir na vida dela. Eu acho que é esperança. Esperança, é isso Esperança. aí. Ela precisa de dar esse up, né? Porque a vida vai fazer isso de Essa qualquer volta maneira. por Assim. cima. A vida vai fazer isso de qualquer maneira. Porque o objetivo e a nossa destinação é ser feliz. Com certeza. Né? E ela pode estar se sentindo sem chão, sem tapete para pisar agora, mas para que ela faça um movimento de transformação. De transformação. Tá certo. Milton, obrigada Nada. pela sua presença, Prazer pela sempre sua estar primeira vez aqui no nosso programa. É uma alegria e com certeza vamos te trazer, te convidar para a nossa salinha outras vezes. Vai ser um prazer. Obrigada, Obrigado a muita você. paz. Sidneia, após o bate-papo gostoso que nós tivemos aqui, buscando as portas de apoio
para auxiliar você nessa sua dificuldade, né? Nesse seu grande desafio aí pela frente, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você hoje. Ela diz assim: para todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental, é indispensável o tratamento com um profissional especializado. É ministrado os devidos recursos de medicamentos quando necessários, considerando-se a área em que se manifesta. E ela continua: imprescindível ao ser humano, diante das inúmeras manifestações emocionais, no que concerne à terapia especializada, analisar cada pormenor de forma a encontrar a origem da ansiedade, compreendendo que o corpo físico manifesta as emoções que se encontram latentes e travadas na alma. Então, essa dificuldade que você tem não é algo que surgiu agora, né? Não caiu de paraquedas na sua vida, pronto, plim, e fiquei compulsiva, com ansiedade. Não. É algo que você já tinha na sua bagagem. É algo que estava ali até então adormecido. Porque você mesmo diz, começou devagar, de uma forma simples, de uma forma nada comprometedora. E aquilo foi tomando um volume tão grande e que agora você está presa ao medo e à ansiedade, porque você vai precisar, né, fazer um tratamento psiquiátrico, porque ele vai realmente te dar a medicação certa, conforme a doutora Nise da Silveira diz aqui no livro dela, e vai também te dar o apoio que você precisa para que, junto com a psicoterapia, você possa fazer esse autoconhecimento, é fazer um mergulho interior e ver dentro dos seus nichozinhos o que é que está em desequilíbrio, qual é a sua dificuldade, o que está em dor, o que até então estava sendo camuflado, estava ali adormecido, o que essa ansiedade está escondendo, o que essa compulsão está querendo dizer para você. Geralmente, quando a boca cala, o corpo fala. Ele reproduz aquilo que a gente não disse, aquilo que muitas vezes a gente nem está consciente. A gente tem uma noção, mas não tem o controle. E aí, nesse momento, sim, é que a gente vai, através de uma psicoterapia, através de estudos, ver o que a gente tem ali de dor que a gente traz na bagagem, para que a gente possa se desenvolver, se equilibrar, se fortalecer e, lógico, superar esse desafio. Você vai ver que quando você conseguir superar esse desafio, você se tornará uma mulher muito mais forte, uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o que quer e o que não quer mais para a sua vida. E isso é muito importante. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos assim, ó, juntinhos, coladinhos, superando, vencendo, reconstruindo as suas emoções. E se você quiser saber mais, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Nós temos temas importantíssimos e que com certeza alguma coisa que nós carregamos em desafio na nossa vida você vai encontrar lá.
e para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz e sabedoria para conduzir a sua vida, deixamos aqui um beijinho carinhoso.